Quando eu falo de Toy Story, o que você pensa primeiro? Pode ser que você pense na história muito criativa dos brinquedos ganhando vida quando os humanos saem de cena. Você pode lembrar da rivalidade e também a amizade do Woody e do Buzz. Ou até mesmo pensar como você já quis um dos brinquedos que tinha no filme, né? Porque eu tenho certeza que todos nós já quisemos muito pelo menos um dos brinquedos ali do filme. Particularmente, eu sempre quis um Buzz Lightyear. E óbvio, a gente pode falar também de como o Toy Story é um grande marco do cinema, da animação, né? De como ele mudou o jogo, de como ele impactou o cinema de tal forma que ele reverbera até hoje. Afinal de contas, ele foi o primeiro filme animado gerado completamente ali por computador, né? O primeiro longa-metragem completamente gerado por computador. Só que também dá pra falar de uma outra questão que eu acho que as pessoas não falam tanto, que é o fato de que Toy Story abalou as estruturas de um grande estúdio da época, que é justamente o estúdio da Disney, né? Um estúdio ali que tinha anos fazendo animação, clássicos, estava no auge, até que veio Toy Story pra abalar as estruturas e mudar o jogo completamente. E aproveitando que estamos a alguns dias do lançamento de Toy Story 5, finalmente trarei aqui pro canal o meu especial de Toy Story, começando com esse primeiro filme, que é um filme que eu carrego comigo desde a minha infância. Eu amo de paixão. Toy Story é uma das minhas franquias favoritas, eu gosto de todos os filmes. E particularmente o primeiro eu assisti muito quando eu era pequeno, então eu lembro das músicas, eu lembro de falas, eu tenho o filme praticamente inteiro na minha cabeça. Então eu nem vou fazer muito suspense. Pra Toy Story, nota 10. Mas o que eu quero fazer mesmo é me aprofundar um pouco na história de Toy Story, né? Falar um pouco das curiosidades, falar um pouco desse impacto que ele exerceu na indústria e principalmente na Disney. E não dá pra falar de Toy Story sem falar um pouco da origem da Pixar, né? Que é um estúdio que surgiu em 1974 como uma divisão da Lucasfilm. Isso mesmo, a Lucasfilm, conhecida aí por Star Wars e Indiana Jones, por exemplo, né, ali do George Lucas. Então a Pixar começou ali, mas só foi fazer o seu primeiro curta-metragem em 1988 com o curta Teen Toy, que foi uma criação do John Lasseter, que posteriormente dirigiria Toy Story. Na verdade, Teen Toy é praticamente a origem de Toy Story, né? Porque ele fez esse curta sobre um brinquedinho que era uma banda de um homem só, que tinha sua rotina interrompida quando os donos, né, desse brinquedo traziam um bebê para casa, né, quando o bebê nascia, e aí a rotina dele acabava mudando muito. Enfim, esse é um curta bem bonitinho, eu lembro de assistir ele como um bônus que ele tinha em algum DVD da Pixar, acho que do próprio Toy Story. E ele foi um curta que ele não foi tão pensado assim no sentido mais cinematográfico da coisa. Na verdade, o John Lasseter ele vendeu a ideia pro Steve Jobs, né, que era um dos donos da Pixar, como uma ideia que o Steve Jobs poderia usar para testar um novo software de renderização, que era o software Photorealistic Render Man, que, bom, gerou aí o nosso primeiro curta gerado por CGI, né, o Computer Generated Imagery. A gente sempre pensa em Toy Story como sendo o primeiro filme da Pixar, mas Teen Toy ele é o verdadeiro primeiro filme da Pixar. Ele por si só já é uma grande inovação, já é uma grande revolução. Inclusive ele ganhou o Oscar de melhor curta em 1988 e obviamente esse sucesso não passou batido. E aí um outro estúdio chegou na Pixar com a ideia de fazer um longa-metragem ali todo animado, tal qual foi Teen Toy. E esse estúdio foi ninguém mais, ninguém menos do que a Disney. Colocou essa ideia ali de vamos produzir um longa-metragem, vamos fazer uma coisa ali, porque se um curta já teve esse impacto todo, imagine um longa-metragem. E aí o John Lasseter, que ficou encarregado pela direção, né, pela criação desse longa-metragem, ele decidiu transformar o Teen Toy, né, que era o seu curta, em um longa-metragem que aí traria uma história um pouquinho mais elaborada. Acompanharia o Teeny, que é o protagonista do Teen Toy, a banda de um homem só, que seria o brinquedo favorito de um garoto, só que ele acabaria sendo esquecido durante as férias da família. E aí toda a jornada do filme seria ele tendo que voltar para casa, e aí ele receberia a ajuda de um boneco de ventríloco meio sarcástico. Essa aventura desses dois acabariam levando eles para uma creche, onde tem todo o lance de que, nossa, são várias crianças, eles nunca seriam perdidos. Enfim, é uma história que ela é até um pouco familiar, só que qual que foi a grande questão? O John Lasseter e outros roteiristas, eles começaram a pensar que o Teen Toy, esse brinquedo meio antigo, não conseguiria ser o brinquedo favorito de uma criança, não faria tanto sentido. Então eles mudaram o Teen Toy para um pequeno astronauta chamado Lunar Larry, que posteriormente, em uma outra reescrita de roteiro, seria o nosso conhecido e icônico Buzz Lightyear. Obviamente o boneco de ventríloco também acabou passando por umas transformações, ele foi deixando de ser meio vilanesco e sarcástico
para ser um personagem mais bondoso e acabou se tornando o nosso protagonista dessa história, que é o Woody, né? O boneco ali de cowboy. Por mais que Toy Story já tivesse uma ideia legal e tivesse toda uma questão assim de uma boa perspectiva por parte da Pixar e da Disney, tinha uma questão. O Teen Toy, enquanto curta, já deixava muito claro algumas limitações técnicas da época, né? Então, por mais que tinha algo bem legal ali, era um curta bonito, foi um curta que ganhou Oscar, assim, o bebê particularmente era bem assustador. Era um bebê horrível que já dava pra notar essa grande dificuldade de trabalhar um filme animado desta maneira, quando você criava personagens humanos. E aí a gente começa a ter a primeira grande questão com Toy Story, né? Enquanto você, trabalhando com humanos, você não consegue desenhar um personagem que seja minimamente aceitável, até porque o bebê de Teen Toy é como eu falei, ele é bem assustador. Os animadores decidiram que faria sentido realmente contar uma história onde eles conseguiriam trabalhar com superfícies e texturas de objetos. E por isso uma história protagonizada por brinquedos faria todo sentido. Não é à toa que quando você para pra ver Toy Story hoje, você começa a notar que todas as crianças elas têm o mesmo rosto, e que todos os humanos, eles têm cabelos muito curtos. A mãe do Andy é uma exceção, só que ela tem um rabo de cavalo muito específico que era mais fácil de animar. O próprio Brutus também, que é o cachorro do Sid, ele também tem pelo curto. Isso porque uma das limitações, além de você criar a textura de pele pro rosto dos personagens, era você criar a textura de cabelo. Então, era muito mais simples você lidar com os bonecos ali que ou não tinham cabelo, ou que nem o Woody, ele tem um cabelo ali que é um cabelo de plástico, não precisa se mexer, não é realmente uma textura de pelo. Então não é à toa que os humanos aparecem um pouco, que a gente geralmente veja, sei lá, os pés da mãe do Andy, ou veja ela meio de costas, mas nunca necessariamente o rosto, o que é algo que, claro, viria a mudar com o decorrer dos anos com a Pixar. Então a gente tinha um filme que ele tinha bastante potencial, ele tinha um investimento legal, ele tinha uma boa perspectiva, mas ele tinha uma limitação técnica muito forte. E como você consegue contornar uma limitação técnica e ainda assim fazer um filme marcante? Com um roteiro perfeito. E aí tivemos nomes como Andrew Stanton, Peter Docter e o Joss Whedon, que posteriormente se destacariam ainda mais com outros projetos. O Pete Docter, por exemplo, dirigiu Monstros S.A. e Divertidamente. O Andrew Stanton dirigiu Procurando Nemo e Wall-E. E já o Joss Whedon, ele acabou se destacando muito fora da Pixar, né? Ele fez a série de Buffy, a Caça a Vampiros, e posteriormente o nome dele ficou muito atrelado ao sucesso da Marvel, né? Do MCU, porque ele foi o diretor responsável por Os Vingadores e depois também por Vingadores A Era de Ultron. E esses são apenas alguns dos roteiristas que botaram a mão na história de Toy Story antes da gente ter o filme aí realmente nos cinemas. E aí aqui é onde eu entro realmente no trabalho que eles fizeram para construir essa história. Toy Story é um filme que ele é muito memorável, e ele não é muito memorável porque ele é um marco da tecnologia, porque ele é um marco do cinema enquanto revolução, né, da animação, do CGI, do trabalho ali de 3D, quando as animações eram todas em 2D. Mas ele é marcante porque a gente leva Toy Story no coração, sabe? É muito difícil você assistir Toy Story e realmente não se apegar. Eu acho que todo o trabalho que eles tiveram, até mesmo na escolha das vozes, o Tom Hanks e o Tim Allen, que, beleza, não são as vozes que provavelmente a gente aqui no Brasil iria conhecer, porque aqui o Woody ele ficou muito marcado pela voz do Marco Ribeiro, apesar de que na primeira dublagem ele foi dublado pelo Alexandre Lipiani, enquanto o Buzz Lightyear, obviamente, tem a voz super marcante do Guilherme Briggs, né, que deu vida ao personagem e dá vida ao personagem até hoje. Quando eu falo que eu queria muito Buzz Lightyear, eu lembro do brinquedo do Buzz Lightyear, que eu tenho certeza que tinha a voz do Guilherme Briggs, então era uma coisa muito específica que, infelizmente, por mais que Toy Story seja uma franquia que está perdurando por muitos anos, eu tenho certeza que eu não vou encontrar mais esse brinquedo. É um trauma de infância. O que é? Tinha gente que queria um lava-rápido Hot Wheels, eu queria um Buzz Lightyear. Muito mais legal. Mas para além desses dois personagens, que são personagens incrivelmente marcantes, personagens incrivelmente carismáticos, existe toda uma leva de coadjuvantes que são muito legais, sabe? Eu adoro o Rex, particularmente, eu gosto muito do Slink também. Fora o Sr. Cabeça de Batata, o Porquinho, a Beth, e obviamente os alienígenas. Os alienígenas são um show à parte. Saudações! Mas eu acho que Toy Story também foi muito responsável por aquela reputação da Pixar de fazer adulto chorar, sabe? Quando a gente assiste quando é criança, a gente se identifica com os brinquedos, a gente quer os brinquedos pra gente, a gente acha divertidas as piadas, mas conforme a gente vai amadurecendo, a gente nota como Toy Story é um filme muito profundo. Ele fala de rejeição, ele fala de solidão, ele fala de ciúme, ele fala de temas e sentimentos que por mais que a gente consiga entender quando a gente é criança, a gente só realmente
percebe a complexidade daquilo quando a gente é adulto. E eu acho que isso faz com que Toy Story seja esse filme que tem seus 30 anos e ele não parece um filme velho. Por mais que, tecnicamente falando, ele ficou um pouco para trás, né? Porque os outros filmes de Toy Story, eles foram trabalhando o realismo gráfico e a excelência da renderização ao máximo, né? Ficou cada vez mais bonito. Cada Toy Story que vem, ele tá mais bonito que o anterior. A história do primeiro, ela não envelhece. Pelo contrário, ela é uma história que permanece emocionante, permanece cativante até hoje. A criação desse universo era muito legal, já era um filme que era muito criativo, isso também se tornou parte do DNA da Pixar. Tinha personagens legais, tinha dramas interessantes, conflitos palpáveis, ao mesmo tempo que era muito engraçado, era muito divertido, era aquele filme que você voltava e dava risada, mesmo você vendo e revendo as cenas. Não é à toa que eu vi esse filme tantas vezes, de tão cativante que ele é. Inclusive, pra mim, eu já vou antecipar uma coisa que eu vou falar em outro vídeo, é que eu acho que Toy Story 1, ele é a prova final de que o argumento de Toy Story 3 é perfeito, não precisa ter outro, é um argumento meio bobo, porque assim, o Toy Story 1 já é perfeito à sua maneira, sabe? Eu acho que, como eu falei, tirando a questão gráfica da coisa, ele é um filme perfeito. Narrativamente, ele é um filme perfeito, que se fecha perfeito, ele se completa, ele é um filme lindo, ele é um filme que não precisa de continuação. Mas aí a gente teve Toy Story 2, a gente teve Toy Story 3, que é excelente e que, sim, fecha um ciclo, é maravilhoso. E aí quando veio o 4, não precisava, porque o Toy Story 3 é perfeito. Bom, Toy Story 3 também não precisava existir, porque o Toy Story 1 já é perfeito, sabe? Então, por mais que Toy Story 4 não seja um filme tão bom quanto o 3, ele ainda é um ótimo filme. E por mais que o Toy Story 3 seja excelente, ele não existiria sem o 2, que não é tão bom quanto o 1. Então, entende onde eu quero chegar? Mas enfim, Toy Story é realmente um filme excelente, realmente um filme nota 10, não tem muito pra onde eu sair nesse sentido de dar opinião sobre o filme. É um filme que eu amo, é um filme que eu vou carregar comigo pra sempre, e eu acho que é um filme que toda vez que eu assisto, eu acabo gostando um pouquinho mais dele, porque não só tem aquele carinho de você redescobrir aquele filme, como tem uma nostalgia muito ligada, né, ao momento da minha infância, onde eu assistia Toy Story muitas e muitas vezes, não é à toa que eu amo os filmes da Pixar, e todo esse amor começou lá com Toy Story. E obviamente eu não tô falando só por mim, porque Toy Story foi um sucesso inegável, acumulando cerca de 190 milhões no decorrer da sua exibição, e é um filme de sucesso absoluto. Não só isso, como ele foi um filme que foi indicado a 3 Oscars. Ele foi indicado melhor trilha sonora original, a melhor canção original, com Amigo Estou Aqui, né, que é You Got a Friend in Me, e também a melhor roteiro. Sabe os roteiristas que eu falei, que eu nem falei todos os nomes que estavam envolvidos na história? Pois é, todos eles foram indicados ao Oscar com o roteiro de Toy Story. E se por um lado era muito legal você ter comprado 5% do estúdio que estava lucrando horrores com o Toy Story, tinha gente que não estava muito feliz. Afinal de contas, o império da Disney começou a dar uma chacoalhada com o lançamento de Toy Story. E aí a gente tem que pegar uma análise um pouco histórica aqui. Pensa que Toy Story saiu em 1995, onde a Disney estava no auge. A década de 90 é conhecida como a era da renascença da Disney. Foi uma época, ali uma década, onde a Disney estava emplacando sucesso, depois de sucesso, depois de sucesso. Pensa que só nos anos 90 a Disney teve A Bela e a Fera em 1991, Aladdin em 1992, O Rei Leão em 1994, Hércules em 1997, Mulan em 1998 e Tarzan em 1999. E pensa que de todos esses filmes que eu falei, A Bela e a Fera ainda foi o primeiro e único filme de animação a ser indicado ao Oscar de melhor filme. Então assim, não era pouca coisa, a Disney estava surfando seu grande sucesso, seu grande retorno depois de ter passado por uma era mais complexa. Eles estavam numa década perfeita, era sucessos e sucessos e sucessos. Não eram apenas filmes muito memoráveis, mas assim, teve indicação ao Oscar de A Bela e a Fera, O Rei Leão é um dos filmes mais lembrados da história do cinema, né, e mais aclamados também da história do cinema, e aí tudo isso foi um pouco chacoalhado com o lançamento do primeiro longa-metragem em 3D, que foi Toy Story. E Toy Story trouxe o 3D pro jogo de uma forma que ele nunca mais saiu, né, do centro da história da animação. A Disney já tinha ido atrás da Pixar para produzir o primeiro Toy Story, comprou 5% das ações da Pixar em fevereiro de 97 e produziu ao lado do estúdio filmes como Vida de Inseto, em 1998, Toy Story 2, em 1999, Monstros S.A. em 2001, Procurando Nemo, em 2003, e Os Incríveis em 2004. Só que nesse meio tempo, a Disney também estava tentando trazer o 3D para os próprios filmes 2D, né? Fazendo meio que uma mescla e flertando com esse estilo, só que amargando vários fracassos, né? Nesse meio tempo eles estavam tentando fazer alguns filmes completamente 2D,
outros trazendo essa mescla, mas parecia que nada dava tão certo quanto eles queriam. Foi nessa época que a gente teve filmes como Nem que a Vaca Tussa, Planeta do Tesouro e os subestimados Atlantis, O Reino Perdido e A Nova Onda do Imperador. Apesar de que também foi nessa época que eles conseguiram fazer o Lilo e Stitch, que foi um dos grandes sucessos da Disney, mas pensa que eles saíram de uma década onde tudo tinha dado muito certo, né? Cada filme parecia melhor que o anterior, todos os filmes eram sinônimo de qualidade, sinônimo da força do império da Disney, para uma década onde tudo foi colocado em dúvida, né? Ficaria a questão, a Disney ainda era o principal estúdio de animação, com a Pixar emplacando cada vez mais os filmes 3D e a Disney ficando para trás, né? Ficando ultrapassada. Não é à toa, então, que em janeiro de 2006 a Disney decidiu ali abocanhar a Pixar inteira, foi quando a gente teve a compra da Pixar, né? A partir daí a Disney Pixar se tornou uma coisa só, o estúdio virou uma subsidiária da Disney e ainda emplacou vários filmes legais, né? Vários filmes que tiveram uma aceitação muito grande, como os primeiros, mas ao mesmo tempo também começou a ter ali uma questão de como o mercado e o lado mais temos que ganhar dinheiro afetou o lado criativo da Pixar. E é muito louco observar como que o cinema 2D foi mudando dentro da própria Disney, né? Mesmo depois da compra da Pixar, eles ainda tentaram emplacar algumas animações 2D, sendo que os melhores exemplos ali, eu acho que os exemplos de maior visibilidade, foi A Princesa e o Sapo em 2009 e O Ursinho Pooh em 2011, só que o departamento 2D da Disney acabou sendo encerrado em 2013, não por acaso também o ano de um dos grandes sucessos da Disney, que foi completamente em 3D, que foi um filme que talvez vocês tenham ouvido falar, chama Frozen. E o impacto não para por aí, como se não bastasse a briga que a Disney teve internamente, né, porque aí eles precisaram lidar com a competição com a Pixar e depois com a competição com eles mesmos, né, que acabou levando ao fechamento da divisão 2D. Em 1994, o Jeffrey Katzenberg, que era um dos executivos da Disney que tinha toda a mão ali também na era da Renascença, sabe os sucessos que eu falei? Bela Fera, Aladdin, Rei Leão? Todos têm a mão do Jeffrey Katzenberg, que acabou brigando com outros executivos da Disney e sendo demitido. E aí o que ele fez? Ele se juntou com outro nome da indústria, o tal do Steven Spielberg, também é um nome pequeno, né? Nada muito relevante. E juntos, em 1994, eles fundaram a DreamWorks, sendo que em 1997 teve iniciada a sua divisão de animação e lançando em 1998 o seu primeiro filme também em 3D, também em computação gráfica, que foi o Formiguinha Z. E talvez esse filme não seja ali realmente tão grande, não seja realmente um filme que, nossa, assustou a Disney, abalou a Disney. Não, porque ele era, né, ele é conhecido até hoje como um filme que ficou meio que na sombra ali do Vida de Inseto, também de 98. Só que aí em 2001 a DreamWorks fez uma outra animação, essa com um pouquinho mais de sucesso do que o Formiguinha Z, que se chama Shrek. E não só Shrek é um filmaço excelente, maravilhoso, como ele foi lá e abocanhou o Oscar de melhor animação. Só que não foi qualquer Oscar de melhor animação, foi o primeiro Oscar de melhor animação da história do Oscar. Então pensa que a Disney, eles estavam ali há muitos anos, né, há muitas décadas com a animação 2D, viu o surgimento da Pixar, foi ali se aproximando aos poucos, foi produzindo, só que um dos executivos que eles perderam fundou um estúdio concorrente, e esse estúdio foi lá e quando o Oscar decidiu premiar as melhores animações, a DreamWorks saiu na frente da Disney, saiu na frente da Pixar e abocanhou o primeiro Oscar de melhor animação com Shrek. Shrek ganhou o Oscar de melhor animação em 2002, concorrendo contra Jimmy Neutron, O Menino Gênio e Monstros S.A. da Pixar. Particularmente meu filme favorito da Pixar. Por sinal, fica aí a curiosidade. Claro, essa vitória ela não é o fim do mundo, ela é muito significativa, mas não significa que a Disney e a Pixar perderam a guerra completamente. Eles voltaram pro Oscar nos anos seguintes, eles voltaram pro Oscar de melhor animação, eles abocanharam muitos Oscars de melhor animação, inclusive o próprio Toy Story 3 levou, né, o Oscar de melhor animação e também foi uma das animações indicadas aí ao Oscar de melhor filme, né? Se Bela e a Fera foi o único filme 2D a ser indicado ao Oscar de melhor filme, Toy Story já foi uma segunda animação também indicada. E olha, merecidamente, a Toy Story 3 é excelente de fato. Vale repetir que Toy Story acabou só com as indicações de melhor roteiro, melhor canção original e melhor trilha sonora original, o que é muito curioso porque até o Teen Toy, que é o Toy Story antes do Toy Story, levou um Oscar, mas não significa que a franquia em si, ela não tenha ali um grande sucesso, né? Juntos, os 4 filmes da franquia já somaram mais de 3,2 bilhões de dólares, o que com certeza significa que tá longe de ser um fracasso. E Toy Story 5 com certeza vai ser um sucesso, já existe uma projeção de que ele pode quebrar recordes da franquia,
e eu acho que não vai ser o último Toy Story. Mas eu acho que isso é assunto para outro vídeo. Por enquanto, eu quero só falar que eu realmente amo muito Toy Story, que foi esse filme que abalou muito o cinema, como dá pra ver, não é só um marco no sentido de ser uma revolução tecnológica, mas ele realmente mudou a estrutura de como se fazer um filme de animação, ele mudou a história da Disney, como consequências indiretas ao seu sucesso. A gente teve a criação da DreamWorks, que é um estúdio concorrente direto, e é claro, a fusão da Disney com a Pixar, que juntas aí já lançaram mais de 20 filmes, inclusive coisas que a gente ama, né? Wall-E, Ratatouille, Viva a Vida é uma Festa, enfim, tantos outros filmes que um dia, quem sabe, eu trago aqui também no canal, porque eu acho que todos esses filmes têm muita história pra contar, seja falando dos filmes, seja falando do que tem nos bastidores. Mas agora eu queria saber muito de vocês, qual que é o Toy Story favorito de vocês? Eu acho que pra mim ainda é o primeiro filme, eu acho que eu tenho esse carinho muito grande, apesar de que, obviamente, o Toy Story 3 chega muito perto, né, uma briga boa aí. Mas queria saber de vocês, então comenta aqui embaixo qual que é o seu Toy Story favorito. Se você tá me assistindo até agora, primeiramente, o meu muito obrigado por estar assistindo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é algo bem diferente do que eu tenho feito aqui no canal, mas eu penso muito em fazer mais vídeos nesse formato. Lembrando que se você caiu de paraquedas e não me conhece, aqui quem fala é o Adam, tô sempre falando de cinema aqui no canal, então já te peço também pra se inscrever se você tiver curtido, deixa aquele like, como eu falei, comenta aí qual que é o seu Toy Story favorito, que eu vou ler todos os comentários, tô bem curioso pra saber. E por enquanto é isso, então valeu, falou e até mais.